Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Ele foi maltratado, humilhado, torturado. Contudo, não abriu a sua boca, agiu como um cordeiro levado ao matadouro. Como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores, ele não expressou nenhuma palavra. Shalom, a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos vocês, amém? Shalom, shalom, shalom. Bom dia, boa tarde, né? Boa tarde. Boa tarde a todos vocês que estão comigo, para nós falarmos um pouquinho sobre Jesus de Nazaré, para a gente fazer uma oração tão importante hoje, porque hoje celebra-se a ressurreição de Jesus Cristo. A razão pela qual o nosso encontro eclesiástico, o nosso encontro cristão acontece aos domingos é por causa da ressurreição de Jesus. Ele ressuscitou num domingo, pela manhã, bem de madrugada. A palavra do nosso Deus diz que ele fora sepultado antes do início do sábado.
Isso colocaria sexta-feira por volta de um horário anterior às 18 horas. E ele ressuscitou ao terceiro dia. E por causa da ressurreição de Jesus ao terceiro dia, nós encontramos esse dia como celebração de todos os cristãos. Celebração de toda a igreja. Hoje você deve ir à sua igreja. Hoje você deve procurar a sua igreja. Você deve celebrar a Cristo na sua igreja. Deve adorar a presença de Deus na sua igreja. Bendizer o nome do Senhor na sua igreja, porque hoje é dia de celebração da ressurreição de Jesus. Eu gostaria que você imaginasse exatamente essa cena. Jesus morre e numa sexta-feira ele é sepultado. Os discípulos, angustiados, se trancam da sexta-feira até o domingo pela manhã, com aquele sentimento de que será que valeu a pena? Será que valeu a pena servir a Deus durante todo esse tempo? Será que valeu a pena estar servindo a Deus por todos esses anos, por todos esses dias, ter seguido a Jesus de Nazaré? E é exatamente em razão disso que eles ficam trancados com medo, acuados, reservados em um espaço, quando de repente Jesus chega. Primeiro para as Marias, ele aparece para as mulheres, lá no sepulcro, no túmulo, onde a pedra foi retirada, onde o lacre de um rei humano foi quebrado, onde o selo real foi desobedecido, porque havia um Deus maior e mais poderoso do que aquele rei e podia romper aquele selo. Algo maravilhoso, algo tremendo. E de repente aquilo que era tristeza se torna em espanto e em alegria, porque Jesus entra pela casa, pelo cenáculo, sem bater na porta, sem abrir a porta. Ele adentra para o lugar onde estão todos os seus discípulos, exceto Tomé, e ali ele se mostra, e ali ele se revela. Eu gostaria que você começasse a perceber que dia especial se tornou o domingo, ou o primeiro dia da semana. Que dia especial se tornou o primeiro dia depois do Shabat. Que dia espetacular se tornou o dia dos Asmos, que é o dia em que se celebra o 8º dia do Pêssar. Que dia maravilhoso! O que veio no coração daqueles homens e mulheres foi algo realmente extraordinário. Eu imagino que eles ficaram em êxtase, eu imagino que eles ficaram sem palavras para poder ali se expressar diante do Senhor Jesus, diante daquela visão gloriosa de um Cristo ressurreto. A morte foi vencida e finalmente a morte foi vencida. Finalmente alguém triunfou diante da morte. Para nós a morte ainda é uma realidade. Ela ainda bate em nossa porta, ela ainda nos chama em nossa casa, ela ainda invade os espaços da nossa família, ela de alguma forma ainda consegue trazer algumas pessoas a tristeza, porque a morte ainda é uma incógnita para nós. Mas uma coisa todo cristão está certo, que nem morte, nem luta, nem diversidade, nem adversidade, nem problemas, nem qualquer outra coisa nos separam do amor em Cristo, porque se estamos em Cristo, o Senhor, por amar a Cristo, Ele também nos ama. Estávamos nós antes em pecado, distantes do Senhor, distantes da presença do Senhor, mas agora, no Senhor, com Jesus entre nós e o Pai, com Jesus entre nós e a justiça e o julgamento perfeito do nosso Deus. Uma coisa importante nós temos que entender, não é que Deus é mau quando Ele afirma toda a sua indignação contra o pecador e toda a sua indignação contra o pecado. Não é que Deus é mau, é que Deus, na sua natureza, Ele tem em sua essência, em seu caráter, uma série de atributos, e um atributo não pode negar o outro, você entende? O Senhor é amor, mas diz a Bíblia, também é fogo consumidor.
O Senhor é amor, é amável, mas Ele também é juiz perfeito. E aquilo que se volta a nosso favor e que nós glorificamos a Deus porque sabemos que temos um juiz perfeito, santo, agradável, volta contra nós também no momento em que sabemos que nossa justiça é imperfeita. A grande questão aqui é o caráter de Deus. A questão não é se Deus é bom ou mau, se Ele é justo ou injusto, é o que está em questão. Nós servimos a um Deus de justiça perfeita, de atos de justiça perfeitos. E esse Deus perfeito, Ele não pode perceber, conviver, aceitar que haja no meio da sua presença o erro, o pecado, os atos falhos e pecaminosos por dolo, por vontade. Ele não pode permitir que o inimigo entre em sua presença de alguma forma. Então o Senhor nosso Deus, por ser justo, Ele então não consegue conceber a injustiça, não consegue viver com a injustiça, não consegue aceitar a injustiça. Por Ele ser justo, então o pecado e o pecador são objetos, ou são pessoas, ou são seres que Ele precisa voltar o seu rosto. Quando Jesus estava na cruz, Ele simbolizava o nosso pecado e o próprio Pai voltou o rosto contra o seu Filho, a ponto do Filho dizer: onde é que você está, meu Pai? Por que você me abandonou? E foi o único momento na vida, na trajetória de Jesus aqui na terra, que Jesus diz: por que me abandonaste? O Senhor nunca nos abandona. A não ser que nós vivamos em pecado, Ele nunca nos abandona. Mesmo em pecado, Ele envia o Espírito Consolador, que é capaz de ali naquele ambiente entrar e convencer a cada um de nós. Mas Deus, o Pai, não suporta o pecado, porque a sua função é ser juiz e o seu exercício da justiça é perfeito. O Senhor Jesus, então, para pagar um preço que nós jamais poderíamos pagar, Ele então subiu aquele madeiro, entregando-se por mim e por você. Nós valemos nada mais, nada menos do que o preço da vida do Filho de Deus entre os homens. O nosso valor não é nada mais, nada menos do que o valor de Jesus na cruz do Calvário. Eu quero dizer uma coisa para você. Na tentação de Jesus Cristo, quando Ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo pode muito bem nos conduzir a desertos. Quando Ele conduziu Jesus ao deserto, então ali no deserto, Ele fez 3 provocações. A primeira delas, Ele disse: se o Senhor é contigo, como diz a palavra, se o teu Pai está aqui, transforma essas pedras em pães. E nós entendemos que a pedra é um objeto de apedrejamento, é um objeto que está na mão de um endemoniado em Gadara, ferindo-se. Então é como se o Senhor tivesse, se Jesus estivesse sendo tentado a se alimentar das pedras que atiravam nele, se alimentar da rigidez da justiça dos homens, da falha da justiça humana. Mas o Senhor nega participar, se alimentar disso. Eu quero dizer para você nessa tarde de Páscoa: não aceite nada mais, nada menos do que o pão que desceu do céu. O pão que desceu do céu, sem fermento, sem pecado, sem erro, sem falha. Não se alimente das pedras que atiram em você. Jesus também na tentação, Ele foi levado a ter todos os reinos diante dos seus pés e governar sobre todos eles em troca de uma adoração. E aí nós entendemos o quanto o diabo sabe o nosso valor. Ele sabe o quanto eu e você valemos. Ele sabe qual é o nosso real valor. Então Ele nos oferece nada mais, nada menos do que o mundo inteiro em troca de uma adoração. Mas quem não sabe disso, troca-se apenas por uma moeda, por umas migalhas, troca a sua salvação por um momento de prazer, troca a sua salvação por um momento de lazer, troca a sua salvação por coisas tão pequenas. Mas o Senhor, Ele diz para você: você vale muito mais do que isso. Porque o inimigo quis oferecer a você todos os reinos e Ele disse não. Ele disse não, porque o Filho do Homem não pode ser tentado.
Jesus também é levado a um outro momento, a saltar de um lugar alto e convocar a promessa do Pai de que Ele seguraria os seus filhos em tuas mãos e não deixaria que eles tropeçassem em pedra. E aqui nós aprendemos mais uma coisa. Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Então o Senhor está dizendo: não vou me lançar em desafios que eu estou criando. Não vou me lançar em aventuras que eu estou criando. Esse ensinamento de Jesus cabe para você hoje, cabe para mim hoje. Que você possa guardar essa palavra no seu coração. E nós queremos agora orar nessa tarde, abençoando a sua vida, abençoando a sua casa. Eu gostaria de abençoar você nessa tarde. Deus de Israel, Deus vivo e poderoso, aquele que era, é e há de vir, aquele que escolheu o seu povo e fez do seu povo, Senhor, um povo forte e poderoso. Deus de Israel, eu apresento agora cada um dos irmãos que estão comigo nessa tarde. Ó Senhor, que o Senhor possa entrar em suas casas, fazer morada, e que o Deus que trouxe a nós a salvação por meio da vida de Cristo manifeste-se agora na vida de cada um de nós. Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Que você seja ricamente abençoado em nome de Jesus. Amém. Hag Samea Pessa. Feliz festa da Páscoa. Shalom Lenita, a paz do Senhor. Neuza, Rosângela, Rosane, Rosiane, Juliana, Luzia, Cláudia, Rosemary, missionária abençoada a quem eu devo tanto, Maria das Graças, José da Luz, amém. Boa tarde, Paulo Rogério, Janiene, Jane, um abraço para você, por Otemar, para todos da família, Grácia, Regina, Divete, amém. Maria Luz, Deus abençoe a cada um de vocês com toda sorte de bênçãos. Eu quero hoje começar lendo um texto que é muito especial. Eu quero ler com você Efésios, no capítulo de número 2, a partir do verso de número 14. Efésios capítulo 2, no verso 14. Você está com a sua Bíblia? Você está aí com papel e caneta para anotar o que a gente vai falar hoje aqui? Então pegue papel e caneta para que a gente possa anotar. Efésios 2, nos versículos 14 em diante. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmos dois num homem, fazendo a paz. Pela cruz, reconciliou com Deus em um só corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz para vós que estáveis longe e agora estáis perto. Eu quero chamar a atenção para o verso 14, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um. Qual é o grande propósito da morte de Jesus na cruz do Calvário? Se tornar aquilo que Ele prometeu. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. O Senhor está falando, na realidade, de um lugar chamado tabernáculo, um santo lugar. A melhor representatividade da Trindade. Um lugar dividido em 3 espaços e que tinha 3 portas. Para você chegar até o lugar santo dos santos, você tinha que caminhar, passar por 3 portas. E as 3 portas, a primeira é chamada porta do caminho do sacrifício. Então quem abria aquela porta, certamente estava levando o seu sacrifício ao Senhor. E no Pêssar, essa porta era aberta, exatamente para que as pessoas se lembrassem da necessidade de Deus e do Messias. Então eles sacrificam no caminho do sacrifício. Então eu aprendo que essa primeira porta que dá acesso ao lugar onde há sacrifícios é uma porta que está dizendo para mim e para você:
Jesus é o caminho do sacrifício. Não dá para ir até Jesus sem mensurar a possibilidade de sacrifício, sem considerar a possibilidade de sacrifício. O Senhor, Ele é o caminho. A segunda porta era uma porta sustentada por 5 alpendres, ou 5 colunas, que falam de graça. Mas esses 5 colunas também falam de dons ministeriais. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Era a porta que dava acesso ao lugar santo, onde somente o sacerdote, depois de lavar-se, ele poderia entrar. Essa porta era chamada Porta da Verdade. Era a porta onde o sacerdote proclamava e onde Moisés proclamou a lei do Senhor várias vezes. E cada vez que o Senhor falava com Moisés, ou com Arão, ou com algum dos sacerdotes, era naquela porta, chamada Porta da Verdade, porque a verdade era revelada no lugar santo, então ali era revelada a verdade. Aquela porta é que dava acesso ao lugar santo. Então eu aprendo algumas coisas. Havia uma pia para que o sacerdote se lavasse antes de entrar, mãos e pés e rosto. E ao debruçar-se sobre aquela pia feita de bronze, ela tinha o formato exato de um espelho feminino. Então o sacerdote podia ver o seu rosto refletido. Ninguém entra na presença do Senhor, que é santo, sem olhar para si mesmo. Ninguém entra na santidade sem olhar para si mesmo. Então a porta da verdade exige santidade. Você não pode entrar na verdade e viver a verdade sem lavar-se com o sangue do Cordeiro, sem se lavar com o sangue do Filho de Deus. Você precisa se purificar e antes de entrar na santidade, você tem que viver o sacrifício do Cordeiro. Depois disso, havia uma terceira porta que dava para o lugar santo dos santos. Você entendeu isso aí? Anotou isso aí? A porta que dá para o lugar santo dos santos é chamada de porta da vida, porque o sumo sacerdote, no dia chamado Yom Kippur, o dia do perdão, ele entrava ali para clamar perdão por toda a nação. E se ele saísse dali vivo, então havia um ano de misericórdia do Senhor prometida para toda Israel. Então aquele lugar era chamado de porta da vida, porque quem saía dali era o sumo sacerdote com a mensagem: o Senhor nos ouviu, o Senhor nos atendeu. Olha que coisa linda! Então Jesus está ali no lugar santo dos santos e Ele está dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem, é o que diz as Escrituras, Ele está no lugar onde o Pai e o Espírito estão, onde a Arca da Aliança está e Ele também está ali. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. É esse Jesus o caminho do sacrifício, a verdade revelada da palavra de Deus e a vida de um Deus que é detentor de todo o juízo, da vida e da morte, que nós agora nos colocamos diante dele. Ele é a nossa verdadeira paz. Mas há uma mensagem que diz: de ambos os povos ele fez um. Efésios 2,14. De quais povos a palavra do Senhor está se referindo? De quais povos a palavra de Deus está se referindo? Ela está se referindo do gentio e está se referindo de Israel. Por meio de Jesus, Israel e os gentios foram conectados. Por meio de Jesus, Israel e os gentios se tornaram um só povo, um só povo. E hoje aqui nós queremos finalizar a nossa live falando sobre o povo de Deus, a menina dos olhos do Senhor. Quem é a menina dos olhos do Senhor? Eu diria para você que em primeiro plano é Israel. E nós, como fomos enxertados em Israel, somos também menina dos olhos de Deus. E o que significa esse termo, menina dos olhos de Deus? Quando nós olhamos para alguma coisa, se alguém tiver uma máquina que produza um zoom e possa aproximar dos seus olhos, o reflexo que estiver ali no centro dos seus olhos é exatamente aquele ponto central que você está focando. Esse olhar é chamado
olhar da menina dos olhos, porque o seu olhar está penetrado, compenetrado, fixado naquela imagem. Então, quando a Bíblia diz que Israel é a menina dos olhos de Deus e que nós, enxertados em Israel, somos a menina dos olhos de Deus, a Bíblia está dizendo que o Senhor está olhando para nós. O seu olhar está fixado em nós. O seu olhar está firme em mim e em você. Ele está olhando para nós agora, nesse exato momento, mas Ele também está olhando para Israel. O Senhor nunca deixou Israel. E hoje nós queremos, com a última live dessa Páscoa, dizer a você que o Senhor nunca abandonou a Israel. Porque Deus não tem o hábito de abandonar filhos, Ele não tem o hábito de deixar os teus filhos. Na realidade, quando Ele chama Israel para uma missão tão difícil, Ele também mostra isso para a igreja. Que missão difícil é servir a Deus, não é mesmo? Você concorda comigo? É uma missão que nos traz prazer e o fortalecimento vem do Senhor, é claro, mas é uma missão extremamente difícil para um homem. Pois o Senhor nosso Deus, Ele diz que nós e Israel somos a menina dos olhos de Deus. O olhar dele está sempre sobre nós, está sempre sobre mim e sobre você. E sobre isso, então, eu quero ler alguns textos das Escrituras. Primeiro, Zacarias, no capítulo de número 2, no verso de número 1 até o 13. Tornei a levantar os meus olhos. Olhei e eis que um homem tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei: para onde vais tu? E ele respondeu: para medir Jerusalém, a fim de ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. Zacarias 2, 3. Eis que saiu o anjo e falava comigo, e outro anjo saiu ao seu encontro. Versículo 4. E disse: corre e fala a este mancebo, dizendo: Jerusalém será habitada como uma aldeia sem muros, por causa da multidão nela, dos homens e dos animais. O Senhor está prometendo a Israel: eu vou restaurar vocês. Sabe, no momento do pecado, vocês se comportaram mal, mas agora, no momento da reconciliação, eu coloco o anel de novo no seu dedo. Essa promessa é de um Deus que olha para Israel com um olhar diferenciado. É um Deus que olha para o seu povo e vê no seu povo a menina dos olhos de Deus. Olha o que diz os versos 5 em diante. Pois eu, diz o Senhor, lhe serei um muro de fogo em redor, e eu no meio dela lhe serei a glória. Essa verdade se faz hoje em Israel. Milhares e milhares de pessoas já tentaram destruir Israel, já têm os seus mísseis e foguetes apontados para Israel. Vez ou outra eles atacam Israel, mas o Senhor diz: eu me tornei o muro ao redor de Israel. Se você for até os Estados Unidos, você vai encontrar um grande muro dividindo e separando os Estados Unidos do México. Mas se você for a Israel, esse muro que foi construído em Gaza é muito questionado, mas é apenas um muro para separar aqueles mais rebeldes, porque para proteger Israel que não tem um ministério da guerra, eles têm um ministério da defesa. Para proteger Israel, dizem que há um Iron Dome, um domo de aço, feito de alta tecnologia contra mísseis, mas não é isso que protege Israel. É Zacarias 2:5. Eu sou um muro de fogo ao vosso redor, e no meio dela eu serei a glória de Israel. Eu não sei o que vigia a tua casa, eu não sei se o que vigia a tua casa são as câmeras de TV, se é uma equipe especializada em segurança, se é uma série de subterfúgios e de tecnologia que você colocou à sua porta. Eu só sei dizer a você que nada disso realmente te protege. O que te protege de fato é o Senhor nosso Deus. Se o Senhor não vigiar a nossa casa, em vão vigia a sentinela. Então hoje na Páscoa é dia de lembrar que o Senhor nos visita com sua proteção. E Ele fez por meio da morte de Jesus a união de dois povos,
Hoje nós que somos gentios nos sentimos tão perto de Israel, tão próximos de Israel, nos sentimos parte de Israel. Quando visitamos Jerusalém, Israel, a sensação que nós temos quando nós chegamos no aeroporto é que chegamos em casa, voltamos para casa. Essa é a sensação que nós temos, que nós chegamos na nossa casa. Olha que lindo essa sensação. E só quem foi a Israel e quem vai agora com a gente em 2023, eu volto a convidar você, dá para ir, vamos comigo na caravana Eu Amo Jerusalém. Quando você chega em Tel Aviv, no aeroporto Ben Gurion, você então começa a perceber como se você estivesse entrando na sala de estar da casa dos seus pais, como se você nunca tivesse deixado este lugar. Na sua mente, no seu inconsciente, o que parece é que você está voltando para a casa do Senhor. O Senhor protege Israel e protege os seus filhos. Deus está te protegendo hoje. Ele é o guardião das portas do povo de Israel. Ele é o guardião das portas do seu povo. O Senhor protege a sua casa e a minha casa. Ah, diz a palavra do Senhor, ai, fugi agora, terra do norte, porque vos espalharei. Escapareis para Sião, vós que habitais a filha da Babilônia. Porque assim diz o Senhor, Zacarias 2:8, para obter a glória que me enviou às nações e vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Essa é uma palavra de Jesus, de Deus, o Pai, para toda Israel. Quem toca em Israel, toca na menina dos olhos do Senhor. Quem toca em Israel, toca na menina dos olhos do Senhor. Mas lendo Efésios capítulo 2, no verso 14, nós fomos feitos um só povo em Israel. Então quem olha para a igreja com a intenção de tocar na igreja, está tocando na menina dos olhos de Deus. Eu não sei se você já teve ou já parou para refletir e analisar esse texto como uma simbologia, uma figura daquilo que a gente vive. Quem já teve o momento em que alguma coisa caiu dentro dos seus olhos? Areia ou até mesmo um cabelo dos cílios cai dentro dos olhos. Como incomoda, como irrita e como a gente precisa que alguém retire aquilo logo, porque aquilo fica incomodando, nós nos sentimos inquietos. É assim que o Senhor está dizendo que Ele se sente quando alguém toca em um dos seus filhos, em um dos seus pequeninos. Israel é a menina dos olhos e nós, enxertados em Israel, nos tornamos meninas dos olhos. Quando alguém tenta tocar em você, está tocando no próprio Deus, nos olhos do próprio Deus. Então há um incômodo em Deus, há uma inquietação em Deus. Ele precisa tirar isso que se levanta contra a sua vida. Ele precisa arrancar isso que se levanta contra a sua vida. Em Deuteronômio, no capítulo 32, no verso 10, diz: achou Israel numa terra deserta, numa erma de solidão, horrendos ruivos, cercou Israel de proteção, cuidou dele, guardando-o como menina do seu olho. Deuteronômio 32, 10. O Senhor achou a Israel no deserto, no ermo, ouvindo uivos de animais perigosos. O Senhor então escolheu e acolheu Israel e cercou, guardou como menina dos seus olhos. Eu quero que você entenda que a Páscoa é a ressurreição do Cristo para marcar as nossas casas, para identificar as nossas casas. A semelhança do povo hebreu que teve o sangue de um cordeiro no umbral das portas, nós temos em nossa casa o sangue do cordeiro em nossas casas, marcando as nossas casas, mas não agora com o sangue de um animal, mas o sangue do Filho Santo Perfeito de Deus o Pai. Este sangue é mais poderoso, o sangue de Jesus tem poder. E o sangue de Jesus tem poder para encobrir os pecados. O sangue de Jesus tem poder para vigiar, para guardar, para marcar a tua vida. E se você recebeu Jesus em sua vida, então o sangue de Jesus te encobriu de todo o pecado. Esse Jesus
que agora é um com o Pai, está à destra do Pai. Em Deuteronômio, capítulo de número 32, no verso de número 10, ele diz: encontrei Israel num deserto, eu cerquei Israel e guardei para mim como menina dos meus olhos. É o que o Senhor está dizendo para a igreja. Você foi encontrado no deserto, mas o Senhor é Deus de Israel e uniu você a Israel e fez de você menina dos olhos dele. O Senhor está olhando para você e hoje eu quero te falar sobre um pedido muito simples para você. Não se incomode, não se precipite concernente às suas atitudes por achar que o Senhor não está com você. O Senhor está com você, o Senhor está do teu lado, o Senhor fala com você, o Senhor é o seu Deus, o Senhor ele te cerca em volta e nesse deserto da sua vida, o Senhor que uniu dois povos em um só povo, ele está com você nessa hora. Sabe, querido, há momentos na minha vida que eu entro também em grande desespero e acho que estou lutando só e até me sinto um pouco raivoso, às vezes um pouco inquieto, mas logo o Senhor me diz: ei, eu cuido de você, ei, eu trato de você. A Páscoa é o momento onde nós lembramos a morte e ressurreição de Jesus. Na mesa da Páscoa foi que Jesus tirou os elementos da ceia. E a mesa da Páscoa passou a ter muito mais elementos do que aqueles descritos no livro de Êxodo. Mas no livro do Êxodo, nós temos apenas símbolos que lembram a dor, o sofrimento e a escravidão. Mas na mesa da ceia, em que Jesus tirou dessa mesa para a eclesia, para a igreja, ele colocou apenas dois elementos: o pão, que simboliza a vida, a santidade, o alimento, a pureza que vem do céu, e também o Senhor separou o vinho, que lembra a alegria, que lembra o sorriso. Essas duas coisas estão na mesa de Jesus para você servir, para você se servir, para você beber, para você comer abundantemente, para você participar abundantemente desse momento. Os judeus foram durante muito tempo acusados por serem responsáveis pela morte de Jesus e por essa razão eles foram odiados até mesmo pela igreja. Mas hoje o nosso tema é menina dos olhos de Deus. E se Israel sempre foi a menina dos olhos de Deus, então o exército de Hitler não poderia exterminar esse povo. Talvez tenha feito mal e fez um terrível mal a 6 milhões de pessoas com seus familiares. Mas veja, o Senhor não permitiu a destruição daquele povo que se esqueceu dele e por alguma razão o abandonou, mas ele não se esqueceu daquele povo e em um momento, em um lance, ele transforma um grupo de sofredores raquíticos, magricelas, que estão presos em uma prisão na Europa, em um exército para entrar dentro de Israel. E vai aqui algumas informações para você pensar se as motivações de Hitler estavam certas e se a sua motivação para atacar Israel estão certas, porque Israel ainda é a menina dos olhos de Deus. Israel ainda é a menina querida dos olhos de Deus. Então veja, a palavra do nosso Deus diz que Jesus foi morto na cruz. Jesus foi crucificado. E isso é uma evidência de que não foram os judeus que mataram Jesus, mas os romanos que mataram Jesus. Porque a morte para os judeus, ela é produzida quando julgados os acusados por apedrejamento. É o que diz o livro de Atos, no capítulo 7, 55, quando Estevão foi julgado culpado de heresia, o povo o levou para fora e o apedrejou. Apedrejamento era um hábito comum no meio do povo e não crucificação. Então anote aí, uma das evidências de que não foi Israel quem levou Jesus para a cruz, que matou Jesus, é o fato de que o apedrejamento é o modus operandi de um julgamento judaico. Em João capítulo 8, 58, nos fala que foram pegas pedras para atirar na mulher que estava sendo julgada.
mas Jesus interviu com uma palavra e eles então se calaram. O tipo de morte produzido em Israel nos dias de Jesus é morte por apedrejamento. Então não são os judeus os culpados da morte de Jesus. Talvez alguns sacerdotes possam ser responsabilizados, mas Jesus disse isso a Pilatos, a Pôncio Pilatos. Ele disse: maior pecado tem aqueles meus acusadores do que você, Pilatos. Maior pecado tem aqueles que mentindo me colocaram diante de você. Maior pecado tem aqueles que acusam o Senhor. E aqueles que estão no Senhor, Ele morreu por eles e os seus pecados estão perdoados porque eles creram no Senhor. Os seus pecados foram diminuídos. E a palavra do Senhor diz em Levítico, capítulo 20, verso 27, que o modus operandi da morte de um condenado em Israel é apedrejamento. Levítico 20, 27. Quando, pois, algum homem ou mulher tiver um espírito de adivinho ou de adivinhação, este morrerá apedrejado. Nós sabemos que Jesus morreu apedrejado porque os saduceus levaram Jesus para a cruz. Quem são os saduceus? Isso é a parte triste da história. Os saduceus são exatamente os sacerdotes. Os sacerdotes são os saduceus que estão conduzindo Jesus por meio de artimanhas para levá-lo até a cruz. É o que diz a palavra do Senhor, porque o povo do Senhor temia a liderança religiosa. Então, em Levítico 22, 2, diz que este grupo era composto de escribas e sacerdotes. Escribas e sacerdotes faziam o partido chamado saduceu. Quem matou Jesus não foi uma acusação sobre desejo de fariseus, por incrível que pareça, mas foram os sacerdotes, os saduceus, que levaram Jesus a uma condenação indevida. Em Mateus capítulo 27, do verso 19 e 20, diz que estando ele assentado no tribunal, uma mulher mandou-lhe dizer: não entres nessa questão, porque tive um sonho e sofri. Diz o verso de número 20, então, que os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiam a multidão para que soltassem a Barrabás. Os príncipes e os sacerdotes persuadiam para que fosse solto Barrabás e morto Jesus. Então veja, a religião pode levar você a matar Jesus dentro do seu coração. Nessa pandemia, quantas pessoas se esqueceram da morte de Jesus? Se esqueceram do sacrifício de Jesus? Será que você é um deles? Se esqueceu do sacrifício de Jesus? O povo mais abençoado da terra é o povo de Israel. Mas a palavra do nosso Deus diz que o Senhor também trouxe os gentios e unificou esses povos em apenas um povo chamado povo do Senhor Deus. Então agora nós fazemos parte de todas as promessas que o Senhor tem para Israel. Nós estamos inseridos em todas as promessas. Daniel vale para nós, Samuel, Elias, todos os profetas valem para nós. Zacarias, Malaquias, Ezequiel, todos os profetas valem para nós, porque agora nós fomos colocados dentro. A mesma seiva que alimenta toda a árvore chamada Israel, agora tem um galho, um broto colocado ali naquela árvore, alimentado por aquela árvore também. E este galho somos nós, que já crescemos, como diz o Evangelho de Jesus. Somos milhares, são como um grão de mostarda que se transforma em o maior das hortaliças. Nós somos e começamos tão pequenos, mas graças a Jesus nos tornamos um grupo tão grande e expressivo. Mas não é nossa a culpa, não é nossa a responsabilidade, é de Jesus, é de Jesus, é de Deus. Foi Ele quem fez isso por nós. Eu costumo dizer, irmãos, não se vanglorie porque você é usado por Deus, porque não há mérito na torneira em dar água. A água não vem de torneira. Também a graça de Deus não vem de coração de homem, mas vem do Senhor nosso Deus. Adolf Hitler tentou exterminar os judeus, também Yasser Arafat lutou contra eles, Mohammed
Ahmadinejad também tentou contra eles. A história do ódio é histórica. A história do ódio contra Israel é histórica. Nós vamos encontrar Israel sempre sendo perseguido. Mas hoje, falando do Pêssar, falando da Páscoa, eu quero falar apenas de um exemplo para que você tome esse exemplo para a sua vida e passe a orar por Israel. Eu quero falar do ódio dos irmãos de José contra José. E quero mostrar para você como nós nos parecemos com eles. É muito triste encontrar pastores, líderes religiosos, cristãos, que ainda têm aversão a Israel. Quando a gente fala, vamos conhecer a Terra Santa, ainda há pessoas que dizem, não preciso disso. Realmente precisar nós não precisamos, mas se você fosse lá, você ia descobrir as razões do amor de Deus por aquele povo. Não precisamos. Jesus está em todo lugar. Nós não precisamos pisar em uma terra com uma história para trazer isso para nós. Não precisamos. Mas como seres psíquicos, nós vivendo em 3 dimensões, em 4 dimensões, aquilo que lemos na Bíblia, isso muda tudo. Mas essa revolta contra Israel da igreja parece a revolta dos filhos de Deus, chamados igreja, que foram enxertados em Israel e têm raiva de Israel porque Deus dá a Israel o maior cuidado. É muito comum que algum crente tenha certa raiva de um irmão em sangue porque o irmão é mais bem cuidado do que ele. Esse mesmo sentimento às vezes nos alimenta em relação a Israel. E as pessoas dizem, por que Deus cuida desse povo com tanto cuidado e não cuida de nós? Deus cuida de nós e cuida desse povo. Se nós olharmos para este povo e virmos ali o poder de Deus agindo, então você deveria estar tranquilo, porque se Deus protege Israel e Ele ama você, então Ele vai proteger você como protege Israel, porque Ele fez dos 2 povos um povo apenas. Efésios 2,14. Ele fez de 2 povos um. Mas qual é a história de José? José é amado pelo pai. E isso gera certa repulsa nos seus irmãos. José aprende artes que seus irmãos não aprendem. Ele está à frente dos seus irmãos mais velhos. Isso entristece Israel. Começou agora, voltou à nação agora em 1947, 48. É uma nação recém-formada, mas Deus está tanto com aquele povo que é uma das nações mais poderosas do mundo, é uma das nações mais fortes do mundo, é um dos exércitos mais fortes do mundo, porque ele é a semelhança de José, ele é o filho amado do Senhor nosso Deus. Ao invés de ter raiva de Israel, deveríamos pedir ao Senhor que nos colocasse na condição de Israel, nos atrelasse a Israel, porque assim como José, que foi vendido, como Israel foi vendido pelos seus pares e teve que fugir para várias partes do mundo, e agora Israel volta como rei sobre todas as nações, assim também foi José. Ele foi vendido, escorraçado, mas ele volta a apresentar-se aos seus irmãos com uma coroa na cabeça. Assim é Israel. A palavra do nosso Deus diz no capítulo 7 de Apocalipse que o Senhor separa os seus servos em Israel, Ele marca Israel, Ele determina sobre Israel a salvação, porque Deus tem sempre um remanescente, meu amado. Você entende isso? O nosso Deus tem um remanescente, onde você faz parte desse remanescente. Você faz parte do remanescente do Deus vivo. E nesse remanescente, o Senhor está sempre protegendo. Israel é vendido, José é vendido, Israel é entregue como escravo. José, mesmo na cadeia, ele prospera. Israel, mesmo em prisões em toda a Europa, África e Ásia e até nas Américas, eles prosperam, porque o Deus que eles servem é o Deus dono de todo o ouro e toda a prata, mas Ele também é o teu Deus, e Jesus Cristo morreu por você, para que você também experimentasse essa delícia, essa grandeza de que Ele te dará sabedoria para ganhar riquezas. José tem suas vestes manchadas com sangue de um animal. Jesus tem suas vestes manchadas de sangue dele mesmo.
Mas chegando até o seu pai Jacó, os irmãos mostram as vestes, mas sabem que o irmão está vivo. Assim nós olhamos para a cruz, mas sabemos que Jesus está vivo. Dentro do túmulo de José de Arimateia tem uma placa escrito: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. A cruz que carregamos muitas vezes como um pingente, e ela está vazia, porque não há mais morte na cruz, há ressurreição na cruz. A cruz traz para nós a ressurreição. Eles vendem José, e na prisão José prospera, à semelhança de Israel. Na prisão Israel prospera, e na prisão Israel chega, assim como José, a se tornar novamente a cabeça dos seus irmãos. Assim será Israel no último dia. A palavra do nosso Deus diz que o Senhor descerá sobre Jerusalém e governará ali em Jerusalém. E haverá novos céus e nova terra, e as coisas velhas ficaram para trás, e agora, a partir de Jerusalém, o Senhor vai governar sobre todos os povos, sobre todos os reinos e sobre todas as nações, porque o Senhor agora está governando no novo céu e na nova terra. Capítulo 21 de Apocalipse nos diz exatamente assim a palavra do Senhor no verso 5. Eis que faço novas todas as coisas. Escreve estas palavras. Está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega. E a palavra de Deus então continua falando no verso de número 9 de Apocalipse, capítulo 21, dizendo que o Senhor vai mostrar a esposa, a sua esposa, ao Cordeiro. E a palavra do nosso Deus vai dizer então que uma linda cidade desce sobre Jerusalém. E essa cidade se chama a Nova Jerusalém. No verso de número 22 de Apocalipse 21, diz: nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Essa cidade não precisa de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a ilumina. As nações e os salvos andarão sobre sua luz, os reis da terra trarão a ela a sua glória e a sua honra. O Senhor governará de Jerusalém. Mas há um texto nas Escrituras que você deve entendê-lo com precisão. Não devemos odiar Israel, porque somos um só povo em Israel, somos um só povo com Israel, somos um povo sofrido como Israel, somos um povo que erra e falha, e a misericórdia de Deus tem que às vezes nos acolher como fez a Israel. Nós somos um povo que teme o Senhor Deus vivo, nós somos um povo que serve ao Deus vivo. Assim como Israel, não temos que odiar Israel, temos que conhecer Israel, experimentar Israel. Hoje existe um grupo cristão chamado antissemita que odeia terrivelmente Israel. Infelizmente há muitos cristãos no meio desse grupo, mas eu quero dizer para você, lembre-se do que diz a palavra de Deus. A salvação vem dos judeus. Jesus era judeu. Jesus era um judeu. Não há por que você odiar os judeus, pois a salvação veio por meio de Jesus e dos apóstolos que eram judeus. A palavra do nosso Deus também diz: ore pela paz de Israel, prosperem aqueles que te amam. Orar por Israel nos traz prosperidade, bênção, porque o Senhor espera que oremos por aqueles que nasceram para ser vitrine de salvação para o mundo. Mas a palavra do nosso Deus também nos convida a entender que o reino do Senhor se estabelecerá na terra a partir de Jerusalém, a cidade edificada sobre a santidade, a cidade da paz, Jerusalém, a cidade da paz, a cidade da santidade, a cidade do sorriso pela paz e pela santidade. A palavra do Senhor então nos diz exatamente: as portas não se fecharão nem de dia nem de noite, porque ali não haverá noite. A era trarão a glória todas as nações, e aquele que entrar por essa porta participará da glória e da vida do próprio Deus. A Páscoa é para nos lembrar a história de Jesus como a história de José.
José é vendido, ele sai da posição de filho amado para um irmão rejeitado. Jesus sai da posição de filho de Deus para rejeitado dos homens. José é preso, torturado e também é vendido e novamente preso. Jesus é preso, torturado, vendido e até mesmo morto. Mas José ascende ao trono e ele se torna o segundo homem de todo o Egito a partir do momento em que a sabedoria lhe é revelada. A mesma semelhança de José, nós temos Jesus que sobe ao trono, está assentado no alto e sublime trono, e a glória do Senhor enche toda a terra, e todos que estão ao redor dele o adoram e o glorificam, porque ele é Senhor e Rei de todos, e diz a Bíblia, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que o Senhor é o Senhor dos exércitos, que Jesus é Rei. E a palavra do nosso Deus então continua dizendo: bem-aventurados aqueles que guardam as palavras dessa profecia. Apocalipse 22, 7. Bem-aventurado aqueles que guardam as palavras dessa profecia. Deus ama Israel e Deus ama os que amam Israel. Deus ama o seu povo e porque nós estamos enxertados em Israel, então nós podemos viver como Israel, receber as bênçãos que estão destinadas a Israel, como Jacó, que se vestiu do irmão amado e recebeu as bênçãos do pai. Nós nos vestimos de cordeiro e também recebemos as bênçãos do nosso pai. Colocamos o perfume e o cheiro do Cristo em nós e o Pai nos trata e nos abençoa como Isaac abençoou a Jacó. O nosso Deus é o Deus que nos dá prosperidade, é o Deus que abre portas, é o Deus que amou Israel, que ama Israel e que ama você. Então, nessa Páscoa, o nosso pedido para você é: não se esqueça, Jesus morreu para nos levar ao céu, para mudar a nossa história, para transformar o mundo gentílico convertido a Ele em um só povo em Jerusalém, em Israel. Porque o Senhor, diz Efésios 2,14, fez dos dois povos um. Que nessa Páscoa você celebre Jesus, celebre a morte da reconciliação e se apresente diante de Jesus como alguém extremamente entregue e dependente dele. Que o Senhor, Deus de Israel, esteja sobre você. E assim como essa imagem que eu enviei para vocês, os nossos olhos possam refletir o amor de Deus por Israel e possamos estar olhando para cima, entendendo que o Deus que guardou e guarda Israel é o Deus que nos guarda também e guardou a igreja e te guardará até o fim. Não tema mal algum, porque você serve a nada mais, nada menos que o Deus de Israel. Hag Samea Pessah. A morte do Cordeiro se mostrou triunfo para a nossa vida eterna. Deus te abençoe, feliz Páscoa e que hoje na sua igreja você possa celebrar, adorar ao Deus vivo. Deus te abençoe. Shalom.